Shabbat Shalom, Haverim. Shabbat Shalom, Liculano. Shabbat Shalom, meu amigo. Shabbat Shalom a todos. Estamos aqui em mais um Shabbat, como o Eterno nos ordenou, e vamos estudar a sua porção semanal. O Eterno disse a Moshe: Zahor et Yom HaShabbat leikadisho. Lembra-te do dia de sábado para o guardar, para o santificar. E é o que nós estamos fazendo. Vamos estudar a porção semanal, a Parashot dessa semana é Haaznu. 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 O que quer dizer Haaznu? Como sempre, né, o nome da Parashá sempre traz o nome da Parashá nas primeiras linhas ou a primeira palavra da porção no texto da Torá. Então vamos ao texto, né, que nós vamos encontrar a palavra ouçam, ou deem ouvidos, ouçam, né? Escutem-me, isso aí, ouçam, né? A Parashá, ela está lá no capítulo 32, né? 32 de Devarim, Deuteronômio 32, a partir do 1. Né? Começa com as palavras ouçam, né? Ou deem ouvidos. Vamos lá para o texto. Deuteronômio 32. Né? Na Pesheta, nós encontramos dessa seguinte forma o texto. Né? Verso 1. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouçam a terra as palavras da minha boca. Isso é muito sério, né? Porque o Moshe, ele convoca os céus e a terra como testemunho, né? O Haaznu, ela é uma canção, né? Ela é uma canção e ao mesmo tempo ela é como se fosse uma profecia, né? Nessa canção, Moshe, ele vai relatar tudo o que vai acontecer com Bnei Israel, né? O dia em que Moshe completou 120 anos de idade era seu último dia na face da terra. Quase toda a Parashá de Haaznu é a canção que Moshe cantou para Bnei Israel naquele dia. O 7º do mês de Adar. Sua voz soou alta e límpida, de maneira a ser ouvida no acampamento inteiro. A canção de Haaznu retrata, de maneira poética, o que acontecerá ao povo judeu até o fim dos dias. Prevê o castigo por transgredirem a aliança com Hashem. E descreve como, ao final, Hashem punirá aqueles que os maltrataram no exílio. Eu vou dar um tema aqui, que depois que eu ler o texto, nós vamos voltar a isso aqui. Há 10 tirot, ou canções proféticas, das quais Haaznu é a quarta, em todos os escritos sagrados, né? Então vamos ao texto agora. Deuteronômio 32, né? 1. Inclinai os ouvidos aos céus, e falarei, e ouçam a terra as palavras da minha boca. Gotejem a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de águas sobre a relva. É bem profundo isso aqui, que depois eu vou explicar esse texto. Moshe, ele compara as suas palavras, ou a Torá, né, à chuva e ao orvalho. 3. Porque apregoarei o nome de Adonai, engrandecerei a nosso Elohim. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Elohim é a verdade, Emet,
e não há nele injustiça. Justo, tzadik, é reto e é. E reto é, perdão. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Adonai, povo louco e ignorante, usando ele dos pecados que eles vão cometer. Não é ele o teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e ele te odiarão, e ele te dirão, perdão. Quanto ao Altíssimo, distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, estabeleceu os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção de Adonai é o seu povo, e Jacov é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário, cheio de uivos, cercou, instruiu e guardou como a menina do seu olho. Bom, gente, aqui não é menina do seu olho, Ish, né? Lá tem Ish, é o menino do seu olho, não é menina, né? Ishá é Ish, menina do seu olho, né? Já falei sobre isso em alguns parashás aí atrás, em alguns assuntos, né? Quando a gente se aproxima demais de outra pessoa, a gente começa a se ver na íris do olho da outra pessoa. Ou seja, quando estamos perto, nós somos o menino do olho daquela pessoa. Nós conseguimos ver o homem, e não é menino, né? Ish, é homenzinho, o homenzinho do seu olho, né? E guardou como o homenzinho do seu olho. Ou seja, estava tão próximo, né, que deu para ver, né, através, ou seja, eu consegui me ver através do olho dele. Se tornou um espelho tão próximo que eu estava. Então, a cultura hebraica, junto com a poesia, ela traz esse termo. E não que ele quer proteger o olho, não. Né? Isso é poético. Como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva para as suas asas. Assim só o Adonai o guiou, e não havia com ele Elohá estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer o fruto do campo, e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, manteiga de vacas e leite de ovelhas, com gorduras dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã. Bazã é um território. E dos bodes com os mais escolhidos trigo, e bebestes o sangue de uvas e vinho. Dizem que os bois eram os touros, né? Os touros de Bazã, tem um salmo, né? Eram muito fortes. Pode ser sentido figurado ali. E, engodando-se, Yeshurum, um direito, né? Deu coices. Engodaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Elohim, que o fez, e desprezou a rocha Tzu, da sua salvação, Shuot. Com Elohais estranhos o provocaram a zelos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos Elohais iníquos, Lash Shedim. Não a Elohim
aos Elohais que não conheceram, novos Elohais que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Veja que o hebraico original, e tanto a Peshita, ela traz, né, a palavra Elohim e Elohais. Elohim para singular e Elohais para plural. Ou seja, o povo deixou o Elohim deles, Adonai, né, o Eterno, e conheceram outros Elohais, ou seja, né, outros Elohims, mas quando se trata de plural, é Elohaz. Veja que não tem a palavra Deus no hebraico, não existe a palavra. Deus é uma palavra grega, é um ídolo grego. Tá? Então, quando você pede a Deus, você está pedindo ao ídolo grego, porque, para ser honesto na tradução das Escrituras Sagradas, o catolicismo, o cristianismo, o protestantismo, teria que colocar a transliteração da palavra, que é Elohim, e não Deus, porque Deus é um nome próprio de uma entidade grega. É aquele que é adorado nas Olimpíadas, o Zeus, que quando a gente declina a palavra, Zeus, Theos, dos Deus, em português. Ok? Mesma coisa de Jesucristo. Jesucristo, né, é uma entidade romana, é Mitra. Então, quando você adora Jesucristo, que é o Jesus Cristo, você está adorando uma entidade pagã, e não a Yeshua, que era o nome verdadeiro dele, o nome hebraico. Ele não tinha nome romano, ele tinha um nome hebraico. Não vou deixar de falar isso, quase em todas as paraxás eu falo isso, que é para abrir a sua mente e fazer você acordar de vez dos nomes pagãos que a Igreja Católica colocou nessa Bíblia que você tem nas mãos. Ela nem transliterou e nem traduziu. Muito menos, assim, já é errado traduzir o nome próprio, né? Tem que se transliterar. E não fez nenhum dos dois. Ela adulterou, ela trocou os nomes, né? Colocou nomes de entidades pagãs. 18. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Elohim que te formou. Porque vendo Adonai os desprezou, por ter sido provocado a ira contra seus filhos e suas filhas, e disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim, porque são gerações perversas, filhos em quem não há lealdade. Por isso tem um texto, a conotação, né? Olha para mim, pai, porque eles perceberam que Adonai escondeu o rosto, virou-se, ficou de costa, né, para esse povo que acabou quebrando a aliança, o pacto que fizeram no Sinai. Filhos em quem não há lealdade. Existem muitos assim, né? A zelos me provocaram com aquilo que não é Elohim, com as suas vaidades me provocaram a ira, né? Aqui a conotação já traz aquilo que não é nem Elohim, me provocaram, ou seja, não é nenhuma entidade que é adorada, provocaram com pecados, né? com pecados vis, com coisas até fajutas, se é que a gente pode dizer assim. Adoraram árvore, adoraram, né, pessoas. Tem gente aí que vive adorando pessoas, pastores, padres, vive adorando, se ajoelhando aos pés desses camaradas, né, lambendo o suor deles, cheirando o chulé deles. Que vergonha. Toma vergonha na cara. Com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelos, com o que não é povo. Com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até ao mais profundo do Sheol. Aqui é Sheol, um inferno, né?
nem é Guerrinom, é Sheol, porque Sheol quer dizer sepultura, e não inferno. Inferno é coisa do paganismo aí, de 1500, alguma coisa, Idade Média, e Dante inventou o inferno, né? Aqui é sepultura, Sheol é sepultura. Aí quando a gente vai para Apocalipse, tem lá, e a morte e o inferno foi lançada no lago de fogo. Ah, mas o lago de fogo não é o inferno, por assim dizer? Como é que o inferno foi lançado no inferno? Aí é quando a mentira cai por terra, né? Porque o que foi lançado no lago de fogo, que não é inferno, é o lago de fogo, que é a segunda morte, é a aniquilação, exterminação, ou seja, vai deixar de existir, vai ser queimado, vai deixar de existir. Quando uma coisa é queimada, ela deixa de existir, né? É a morte e o Sheol, a morte e a sepultura. Como não vai haver mais morte, não vai haver mais sepultura. Mas aí o catolicismo bagunçou tudo, né? E o protestante vai na onda. E não é assunto da Paraxá, tá? Só estou pegando aqui a carruagem. E consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Bem escatológicos que aqui, né? Se é quem pode dizer essa palavra. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente de pestes amargas, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, e por dentro o pavor, aos jovens juntamente com a virgem alma. Alma. Veja que virgem aqui é alma, tá? Da hebraico você vai saber o que é. Assim a criança de peito como o homem encanecido. Eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não receasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão está exaltada, ou Adonai não fez tudo isto. Porque são gente falta de conselho e neles não há entendimento, né? Ou seja, eu disse, por todos os cantos os espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Que é a diáspora dos judeus, a diáspora está aqui. O judaísmo não quer aceitar isso, não. O judaísmo não aceita, pouquíssimos aceitam isso, né? Que foi cumprimento, que eles, né, deixaram o caminho correto. 27. Se eu não receasse a ira do inimigo, ou seja, se eu não parasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam, a nossa mão está exaltada, ou seja, fomos nós quem exterminamos o povo de Israel. Não, não é assim não. Eu vou refrear, né, a mão do inimigo para que saibam que fui eu quem fiz isso com Israel. Israel só está assim porque fui eu. É o que Adonai está dizendo aqui. E o Adonai não fez tudo isto, né? Fomos nós que fizemos, não. Porque são gente de falta de conselhos e neles não há entendimento. Isso os zombeteiros dizendo, né? Não foi assim, né? Quem dera eles fossem sábios, que isto entendessem e atentassem para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2000, e dois fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Adonai os não entregara? Ou seja, esse povo, um só, fazia 1000 fugir, e agora, né? Como é que é isso, esse negócio? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos chofetes disso, né?
juiz disso. Porque a sua vinha é a vinha de Sedoma e dos campos de Gomorra, Sidom e Amorá. As suas uvas são uvas venenosas, cachos amargos tem. Veja que ele está dizendo aqui que foi por isso que Ló, né, escolheu as planícies de Sidom e Amorá, porque tinha muita vegetação, era uma terra fértil. E hoje não tem mais nada lá. Hoje é o que chamam de Mar Morto, né? Chuva e enxofre, é a parte mais baixa da terra. Né? O seu vinho é ardente veneno de serpentes e peçonha cruel de víboras. Aí aqui ele vai falar do pecado de Sidom e Amorá, que eles não praticavam tzedaká, a caridade. Né? E aí o Israel acabou caindo nisso também. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Adonai está perguntando. Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Aí o protestante diz isso, né, como se Adonai estivesse dizendo isso para o inimigo do protestante. Ai, cuidado, eu sou ungido. Eu sou ungido. Minha é a vingança. Cuidado comigo. Que Deus se vinga. O Eterno está falando com Israel aqui. Não é para protestantes. Não é para inimigo de protestantes, não. É para Israel. Porque Adonai fará justiça ao seu povo e se compadecerá de seus servos quando vir que o poder deles se foi e não há preso nem desamparado. Ou seja, quando tudo isso suceder, né, que Israel não tiver mais força, como aconteceu no exílio, aí sim, foram bem mastigadinho. Agora, se me procurarem, eu vou libertar vocês, eu vou tirar vocês da opressão. Então dirá, onde estão os seus Elohais? Né? E aí, cadê a árvore que o pau de esculpido lá que tu adorava? O bolo de barro lá que tu esculpisse, de gesso, né? seja lá de pedra, né? Desenhado. Cadê o líder religioso que tu seguia? Onde está teus Elohás? A rocha em quem confiavam, de cujos sacrifícios comiam a gordura e de cujas libações bebiam vinho, levantem-se e vos ajudem para que haja para vós esconderijo. Quase se virem, se juntem um com o outro aí, ó, se escondam. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Elohim há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Gente, não está falando de ressurreição nos dias de hoje não, gente. Eu mato e lá na ressurreição dos mortos faço viver. É lá. Né? Yeshua trouxe pessoas de volta à vida, né, para mostrar que a Torá tem poder de ressuscitar até mortos. Tanto que ele disse, pode passar o céu e a terra, mas as palavras de Adonai não passarão. E por conta disso aqui, que Yeshua ressuscitou mortos. Porque a Torá, Adonai está dizendo, o eu sou está dizendo, eu mato e eu faço viver. Através de quê? Da minha palavra, que ela não passa. Ninguém há que escape
da minha mão. Eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. E estamos no tempo presente. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos e sobre os seus adversários retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moshe e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo. Ele e Yehoshua, filho de Num. Quem é o filho de Num nas Bíblias modernas? Josué, né? Pois é, o nome dele era Yehoshua. 45. E acabando Moshe de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai em vosso coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que as recomendeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, ou seja, desta instrução, desta Torá, instrução, deste pacto, desta aliança, ok? Para não achar que lei é uma coisa obrigatória, não, o povo fazia se quisesse. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual, passando o Iardém, ides a possuir. Depois falou Adonai a Moshe, naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte, no hebraico Moabe, né, de fronte a Ierihô, Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão, teu irmão, morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Acabou a história de dizer que Moshe está no céu vivo. Acabou, tá? Chega com isso. Ah, Moshe e Elias está vivo. Ah, tem outros mais, está vivo, Enoque, bababá. Morreu e foi recolhido aos seus ancestrais, ao seu povo. Em todos os outros, vai lá para Gênesis, em todos os outros personagens, quando eles morrem, o texto dizia: ele foi recolhido aos seus, né? Aos seus, né? Vamos botar aqui, né? Recolhe-te ao teu povo como Arão. Arão morreu, né? Arão, teu irmão, morreu no Monte Hor e se recolheu ao seu povo. Ou seja, foi sepultado. 51. Porquanto transgredistes contra mim no meio dos filhos de Israel, as águas de Merivá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. O Eterno foi justo com o povo, né? E para não dizer que isso aqui é bem profundo, porque se Moshe entrasse na terra, poderia dizer que ele manipulou toda a Torá, para ele sozinho entrar. Então ele não entrou. E outra, né? O pecado foi lá em Merivá,
né, nas águas de Merivá, né, quando o povo pediu água, né, e ele há duas linhas de pensamento. Uma, o cristianismo abraça, né, assim, ferozmente, que é que Moshe falou com raiva, se indignou, disse, eu vou dar água para vocês. Né? Se indignou. Bateu uma, duas, três vezes na pedra, com raiva, e não mencionou o nome de Adonai. Não mencionou o nome do Eterno. Já o outro caminho, o judaísmo abraça, né, é que existia a pedra que sempre corria junto ali, estava sempre junto, que era de onde vinha a água de Miriam, que era o poço de Miriam. Isso fica meio que assim, né, conto de fada. Né? Todos os lugares que eles acampavam está lá, né, a rocha de Miriam. Isso porque Miriam ela acompanhou Moisés durante a sua jornada no Nilo, quando era bebê ainda na cesta. Então, por conta disso, para honrar Miriam, em todos os lugares que o povo de Israel acampava, né, a rocha de Miriam destilava a água dela e abastecia todo o acampamento de Israel. E, por conta do povo estar muito assim apressado por água, Moshe não esperou a rocha de Miriam se formar e aí bateu numa rocha qualquer, que não era uma rocha santa. E aí ele não santificou o nome de Adonai. Né? Eu não vou nem num nem no outro, eu fico no meio. Né? Fico no meio. Né? O milagre pode acontecer da rocha, né? E Moisés, né, Moshe pode ter se indignado mesmo. Né? Então, o meio termo aí é o ideal, para a gente entender esse texto. Agora vamos às considerações dos sábios. Né? Eu falei que existe 10 canções, né, proféticas, das quais Haazinu é a quarta. A primeira, Adam recitou a primeira Shirá no Gan Eden, compôs Mizmoshi Leion HaShabbat, né, uma canção, um poema para o dia de Shabat, no qual louva a grandeza do Shabat. Né. Segundo, Moshe e Ben Israel cantaram uma Shirá às margens do Mar Vermelho. Isso a gente já estudou, por sua miraculosa salvação do exército do faraó, né? Que até Miriam canta também, por aí vai. 3. Ben Israel cantaram uma canção para louvor no poço de Miriam, Parashat Hukat. Vai lá na Parashat Hukat. Né? É escrito com CH, tá? Se você for ler no português é Shukat. Tá? Fala Shukat, mas Hukat. A quarta é essa. Né? Moshe ensinou a canção de Haazinu ao povo no dia de seu falecimento. A quinta, Yehoshua lutou contra os Emoritas em Givon e o sol milagrosamente parou seu curso em deferência ao exército conquistador judeu, hebreu. Então Yehoshua entoou uma shirá. Veja aí que a terra é plana, né? O sol foi quem parou, né? Eu falo sobre isso em outros vídeos. A sexta, Devorá e Barak compuseram uma shirá quando Hashem entregou inimigos em suas mãos, inclusive o general cananita Sisra, Shofetim 5. Né? Shofetim Juízes 5. 7. Quando Haná, né, deu à luz a Shemuel após ter sido estéril e desprovida de filhos por muitos anos. Ela louvou a Hashem com uma canção profética. Shemuel 1, 2, capítulo 2. 8. No dia de sua vida, né, no final de sua vida, o rei Davi compôs uma shirá em agradecimento a Hashem por tê-lo salvo de todos os inimigos. Está lá em 2 Shemuel 22. 9. O rei Salomão escreveu o Shi Hashirim
Cântico dos Cânticos, que é um livro, né, que está na Bíblia. E a décima, né, canção, a décima Shirot, né, é a mais elevada canção, né? Ela será entoada pelo povo hebreu ou judeu quando Hashem redimi-los do atual exílio, ou seja, da diáspora, né? De onde estão. E aí entra um monte de coisa, né? Vamos saber. Enquanto as 9 primeiras canções são chamadas de Shirah no feminino, a 10ª possui a terminologia Shir no gênero masculino, como está escrito: naquele dia este cântico, Shir, né, será cantado na terra de Yehudá. Está lá em Yeshayahu 26:1. Após as redenções que ocasionaram as primeiras 9 canções, invariavelmente novas aflições se seguiram, né? Cada redenção assim está ligada ao sofrimento de uma mulher atravessando as dores de gestação, contrações e partos, apenas para serem seguidas pelos idênticos desconfortos de outras gestação. A 10ª canção, contudo, marcará o fim de todos os exílios, não será seguido por nenhum sofrimento ou dificuldade. Por isso é denominada de Shir, no gênero masculino. Quase uma midrash isso aí, né? Moshe convoca os céus e a terra para testemunharem. Prestes a iniciar a canção de Haazinu, Moshe ordenou os céus e a terra: silêncio, não se movam até que eu termine minha canção. Os céus começaram a tremer. Uma terrível comoção irrompeu nos mundos superiores, né, pelo fato de um ser humano ousar silenciar o universo. Moshe, ouviu-se uma voz: por que você está causando tanto tumulto? Assim ordenei aos céus e à terra, porque pronunciarei o nome de Hashem, portanto prestem honra ao nosso Elohim, replico Moshe. Com isso os céus e a terra silenciaram, e assim permaneceram até que Moshe concluísse sua canção profética. Bem-aventurado o ser humano que tem a natureza sobre o seu comando. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach acalmou o mar. Por isso que Moshe disse assim: olha, lá na frente vai surgir um profeta que vai sair do lombo de vocês, que vai fazer coisas maiores, bem maiores, das quais, né, o Eterno fez por mim, através de mim. O Eterno fará através dele coisas maiores. A ele segui. Yeshua HaMashiach, né, o filho de Yosef, Yeshua ben Yosef. Né. Os grandes tzadikim são capazes de reverter as leis da natureza. Né. Primeiro, Yehoshua transformou a noite em dia, quando guerreou contra os reis emoritas, ordenou ao sol que ficasse parado, e este obedeceu. Moshe transformou o mar em terra seca, quando os hebreus atravessaram o mar vermelho. O profeta Elisha transformou terra seca em torrentes de água. Isso aconteceu quando os reis, né, judeus Jehoram e Jehoshafate guerrearam contra Moabe. Enquanto cruzavam o vasto deserto, quase morreram de sede. Elisha profetizou que Hashem encheria o deserto com água. Conforme sua palavra, choveu em Edom na manhã seguinte, e de lá a água fluiu para o deserto. Porque Hashem dá aos tzadikim o poder de modificar as leis da natureza, porque assim as pessoas o temem e por conseguinte temerão a Hashem. Só por isso. Então se o tzadikim que você segue, né, o líder religioso, que não é tzadikim nem nada, né, se o Eterno não faz maravilhas através dele, para de segui-lo. Né? Mesmo porque hoje não é mais para seguir ninguém, né? É para seguir as palavras, não a pessoa. Se ele fala as palavras de verdade, você segue essas palavras. Se ele não fala, você não segue. E você sabe quando ele está falando a verdade e quando o que ele fala se encaixa com o comportamento dele. O Todo-Poderoso fez uma promessa aos hebreus:
Se vocês apurarem seus ouvidos para escutarem as palavras da Torá, em troca tudo silenciará e escutará as suas palavras. Uma vez que Moshe escutava atentamente as palavras da Torá, os céus e a terra silenciaram e escutaram-no quando começou a falar. Por que os céus e a terra são testemunhas? Porque Moshe escolheu os céus e a terra, em vez de seres humanos, para testemunhar o que ele avisou aos hebreus para observarem a Torá. Primeiro, Moshe escolheu testemunhas que existiriam para sempre. Os seres humanos iam morrer. Além disso, Moshe avisou: os céus testemunharão perante Hashem se vocês observam as mitzvot relacionadas a ele, como a santificação da lua nova, a observação do Yamim Tovim, festividades. A terra testemunhará se vocês guardam as leis do dízimo, a proibição de semear diferentes espécies juntas no mesmo campo e outras leis relativas à agricultura. 3. Ao final, as próprias testemunhas os punirão se transgredirem as palavras de Hashem, ou seja, o céu e a terra iriam punir eles. Vocês precisam de chuvas do céu e solo fértil. Se pecarem, os céus negarão suas chuvas e a terra não produzirá os seus frutos. Além disso, aprendam uma lição. Quarto, além disso, aprendam a lição dos céus e terra. Vejam como realizam suas funções de maneira consistente e inabalável. Acaso há algum dia no qual o sol nasce no oeste? Acaso a terra fez brotar a cevada de sementes de trigo? O mar já ultrapassou seus limites? De maneira semelhante, os animais são consistentes em suas tarefas. Acaso o touro alguma vez se rebela? Hoje não ararei. Ou o burro, hoje não levarei minha carga? Aprendam deles a serem firmes e resolutos, cumprindo e perseverando na Torá. Moshe declara que a Torá vivifica como a chuva. Moshe continuou: céus e terra testemunharão que eu agora proclamo que a Torá é como a chuva, a fim de ensinar a Bnei Israel quão preciosa é a Torá. Moshe começou a entoar esses louvores: meus ensinamentos gotejarão como a chuva e minhas palavras fluirão como o orvalho. São comparados a tempestades no campo e a aguaceiros sobre a grama. Por que Moshe comparou a Torá à chuva? Eis algumas entre outras razões. Do mesmo modo, como a chuva é vital para a sobrevivência do universo da Terra, assim também é a Torá. Da mesma maneira que a chuva vem de cima, assim recebemos a Torá do céu. A água é um importante purificador. Analogamente, a Torá purifica e eleva aqueles que a estudam e a cumprem em nome dos céus. Ou seja, lembre-se do texto. O salmista ele diz assim: quão maravilhosa é a tua Torá, ó Adonai, que transforma o tolo num sábio. Da mesma maneira que a chuva não cria uma nova planta, mas apenas desenvolve e amadurece uma planta ou semente existente, assim a Torá desenvolve a semente no coração da pessoa. A pessoa precisa, antes, dedicar seu coração, a mente ao estudo de Torá, e só então seus estudos serão frutíferos. Um hebreu nunca se cansa de estudar Torá, assim como o peixe vive num ambiente aquático, contudo está sedento por toda gota de chuva. Também aquele que ingressa na Torá deseja escutar sempre mais explanações da Torá. Ele disse aqui, entendemos que a Torá é que modifica o homem. O ensinamento, a palavra é que modifica. Aí o cristianismo diz: Jesus transforma o homem. Não, não é Jesus quem transforma o homem. É o ensinamento de Yeshua. O ensinamento do Filho do Eterno é quem transforma o homem. As palavras, a Torá, quando ele começa a seguir a Torá, que Yeshua ensinou, aí ele começa a mudar. Aí ele aceita o sacrifício de Yeshua como único Salvador e Redentor. Agora, por que eles voltam a pecar?
Porque eles voltam a declinar de novo para o mal, né, a má inclinação. Né? Porque eles estão adorando um ídolo pagão. É um ídolo pagão, né, tentando domesticar um povo através dos ensinamentos de Yeshua, que é a Torá. Como a Torá não é ensinada na íntegra pelo ídolo pagão Jesus Cristo, né, na boca dos líderes religiosos, porque Yeshua ensinou na íntegra a Torá, ele planificou ela, né, deixou ela bem planazinha para todo mundo cumprir, como ele cumpriu. Né. Essas pessoas crescem, mas quando essas meias verdades, porque o ídolo pagão Jesus Cristo, ele não prega toda a verdade, né, na boca dos seus seguidores. Né. Ele diz que você pode comer carne de porco, ele diz que é pecado cortar cabelo, e um monte de baboseira, que são as indulgências religiosas que estão na boca dos líderes religiosos, né? E esses líderes religiosos dizem que é Jesus Cristo quem ensina isso, quando essas coisas não estão nas Sagradas Escrituras, nem no Velho nem no Novo Testamento. Né? Porque cristão não sabe nem o que é pecado, ele não sabe nem o que é pecado. Então, ele sabe que é iniquidade, então iniquidade é qualquer coisa, mas pecado não. Né? Na boca dos líderes religiosos, né, você tem que dar o dízimo em dinheiro, coisa que não pode. Né? Você não cumpre o Shabat, coisa que Yeshua, o Filho do Eterno, jamais aboliu o Shabat, e ele cumpriu todos os Shabats. Ele disse, eu não vim abolir as instruções do Eterno, eu vim cumpri-las e ensinar a vocês. Para terminar, deixa eu ver o que é que eu posso puxar mais aqui, nessa paraxá. Moshe, né, chega ao trecho principal da canção, né, que é o pecado prejudica o pecador. Quando Bnei Israel pecam, é sempre sua própria culpa. Suas falhas nunca prejudicam Hashem, apenas eles mesmos. Moshe continuou, além disso, como podem pecar depois de terem recebido tantas coisas boas de Hashem? Ele criou cada um de vocês, e o pai de cada um. Ele é o pai de cada um. Ele tirou vocês do Egito, transformou-os em nação, e chamou-os de seus filhos. Então, por que sequer pensariam em desobedecê-lo? O Shaul, Shaul Rachalia, apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Ele disse que existe pecado, contra o mover do Eterno, e existe pecado contra a própria carne da pessoa. Que são esses pecados aqui. Você peca, você mesmo se prejudica. A bondade de Hashem no deserto, a bondade de Hashem em Eretz Israel, nós vimos tudo isso. Moshe profetiza que os hebreus pecarão e se rebelarão contra Hashem. Aí vem a vaca gorda, a lição da parábola. A vaca gorda é o seguinte, um fazendeiro alimentou seu bezerro com a melhor ração, a fim de que tivesse forças para puxar o arado. Um dia, ao entrar no estábulo, o bezerro desferiu-lhe um potente coice. Comentou, o que te levou a escoicear-me com tanta força? A boa comida com a qual te alimentei. Foi o que Israel fez. A lição da parábola, foi o que Israel fez. Quando as pessoas têm dificuldades, rezam a Hashem para que as ajude. Não ousam se rebelar contra Hashem. Somente após Bnei Israel terem usufruído da vida boa em Eretz Israel, chutaram a Hashem. Nossos sábios nos contam os sinais reveladores da era pré-messiânica. A insolência aumentará, não haverá censura, o jovem envergonhará o idoso, e o idoso se levantará perante o jovem.
as filhas se revoltarão contra as mães, e as noras contra as sogras, os filhos não se envergonharão quando repreendido pelo pai, as pessoas comuns desprezarão o temor de Hashem, e a verdade será ignorada. Quando Yeshua HaMashiach veio, há 2000 anos atrás, isso já estava acontecendo. Tá? Por isso que ele disse, o mundo jaz no maligno. Não é de agora não que isso acontece, não. Tá? Desde aquela época, né, que homossexualidade, esses temperamentos, né, já existiam. Moshe predisse, Bene Israel incitarão a ira de Hashem, cometendo idolatria, roubo e outras abominações, como sodomia. Hashem não destruirá Bene Israel, né? Nós falamos sobre isso, depois ele salvará, né? O consolo, finalmente após Bene Israel terem sofrido, ele terá misericórdia deles. Né? Hashem dirá, redimirei Bene Israel da Galut, do exílio. Então todos verão claramente que eu sou o Elohim Todo-Poderoso, não há outro poder. Eu sou quem faz com que as pessoas morram e as ressuscitarei em Terriat Hametim, na ressurreição dos mortos. Né? Terriat Hametim, castigo dos inimigos. Né? E nós temos uma história, né, que é do arrogante Tito. O imperador romano ordenou ao seu general Tito que conquistasse Jerusalém. Depois da vitória, Tito começou a zombar de Hashem, do Elohim dos judeus. Né? Entrou no Santo dos Santos, o local mais sagrado do Beit HaMikdash, e lá cometeu terríveis pecados. Quando Tito retornou a Roma, levou consigo o parocete, a cortina do Beit HaMikdash, que partiu de alto a baixo, para exibir aos romanos uma prova de sua vitória. Quando o general estava no mar, uma tempestade irrompeu, o navio corria perigo de afundar. Né? Tito escarneceu, vejo que o Elohim dos judeus tem poder apenas no oceano. Ele afagou o faraó e outros homens poderosos. Agora quer fazer o mesmo comigo? Por que não demonstra algumas de suas maravilhas em terra firme? E aí é quando entra a mitologia grega, né, de Poseidon, né, que é o senhor, a divindade dos mares. Né? Ou seja, Tito estava achando que o Elohim era Poseidon. Né? Os gregos traduziram por Zeus, né, o senhor dos céus, né, a divindade dos céus. Já Tito achava, romano, achava que ele era o Poseidon, a divindade dos mares. E ainda tem né, a divindade das trevas, dos mortos, né, que agora eu esqueci o nome. O meu nome, se eu lembrar eu digo. Né. Enquanto o general estava no mar, uma tempestade, já li essa parte, né? Então, terra firme. Ouviu-se uma voz celestial, seu Rachá, neto do ímpio Esav, eu castigarei através de um de meus menores insetos, o mosquito. Veremos se você é mais forte do que ele. Quando Tito desembarcou, um mosquito voou para dentro de sua narina, alojando-se em seu cérebro. Milagrosamente permaneceu vivo. O zumbido constante incomodava tanto Tito que sua vida tornou-se insuportável. Não encontrava descanso, nem de noite, nem de dia. Dizem que Alexandre Grande já foi um mosquito também, né? Ele pegou né, a malária, né? Uma malária, morreu de malária. O Alexandre o Grande, o maior homem do mundo, morreu, o mosquito derrubou ele. Né? Já Tito também, o mosquito derrubou ele. Né? Certa vez passou por um ferreiro que martelava cadenciadamente, um mosquito silenciou. Pem, 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 o mosquito parou. Quero que um ferreiro venha à minha casa todo dia, ordenou Tito. O barulho do martelo acalmou o zumbido em minha casa, em minha cabeça, aliás.
Cerca de um mês depois, o mosquito acostumou-se às marteladas e continuou a adejar no cérebro de Tito. Ele sofreu desta maneira até a sua morte. Antes de morrer, Tito ordenou que seus escravos cremassem seu corpo e espalhassem as cinzas por todos os oceanos. Pensou que Elohim, né, dos judeus, não o encontraria e não lhe faria justiça. Não quis admitir que Hashem julga a alma após a morte. O nome do ídolo grego, né, que é o senhor das trevas, né, a divindade das trevas, dos mortos, é Hades. Zeus dos céus, Poseidon dos mares e Hades das profundezas, dos mortos. Aí os gregos colocaram todos esses nomes nas Bíblias modernas que hoje tem. Moshe sobe ao monte e nevou. Hashem ordenou a Moshe: suba ao topo do monte e nevou. Nevou era uma montanha nas planícies de Moab. De lá você avistará a Eretz Israel inteira. Você morrerá nesta montanha e sua alma se unirá à alma de seus pais, Arã, e de seus antepassados. Mesmo que você não entre em Eretz Israel, agora você o fará após a ressurreição dos mortos, no Olam Rabá. Então, você liderará sua geração ao adentrar a terra. Hashem, Moshe disse então, tenho mais uma pergunta antes de morrer. Qual é? Perguntou-lhe Hashem. Posso abençoar Bene Israel? Apesar de Moshe ter ouvido de Hashem que não entraria em Eretz Israel, por causa de seu erro em Merivá, né, um erro causado pela insistência de Bene Israel em que tirasse água de uma rocha diferente da indicada por Hashem, aquilo que eu falei, né, ele não estava aborrecido com ele, pois era um homem de Hashem, de Elohim, de Adonai, não dado a ressentimentos. Pelo contrário, decidiu conceder às tribos sua bênção de adeus, né? Não de Deus, de adeus, né? De despedida, uma vez que sabia que sua morte era iminente. Hashem concordou com seu pedido e na próxima paraxá, Moshe abençoa Bene Israel. Terminamos a paraxá Ha'azinu, né? E ouçam, né? Ha'azinu quer dizer ouçam, né? E nós vamos ficar por aqui. No meio da semana eu vou trazer a paraxá de Noa. Vou ver se eu faço isso, tá? No meio da semana eu vou trazer a paraxá de Noa, que está lá em Gênesis. A gente vai voltar para Gênesis. E na próxima semana, para concluir, talvez na próxima semana, para concluir junto com todo mundo, né? Ou, aliás, antes de todo mundo, porque só daqui a 15 dias é que o mundo judeu aí das parachotes, né, termina, eu estou uma semana adiantado. Eu não tenho preocupação nenhuma em fazer dessa forma, né, porque o calendário, né, nós estamos estudando no sábado, podemos estudar a porção que quisermos, mas preste bem atenção, a Torá de Adonai, ela não é compreendida, ela não é estudada num pulo, num salto, como um certo jovem perguntou, né, aos sábios, né, se a paraxá poderia ser estudada em um pulo só. E aí eles disseram que não, né, que não, que tem que ser passo a passo, degrau a degrau, degrau a degrau, um estágio de cada vez. Vai terminar o ano judaico e nós vamos começar tudo de novo agora em outubro, ok? Vou trazer um modelo diferente, né, para sentirmos aí um pouquinho mais, né, talvez do hebraico, né,
nas próximas paraxotes. Ou eu vou diminuir o texto, né? Vocês acompanham a paraxote durante a semana, né? Estudam durante a semana e no Shabat eu trago o resumo, né, da paraxote sem ler o texto. Talvez, né, isso deixe o vídeo menor e mais assim, mais prático, ok? Vamos recitar Birkat Kohanim e vamos terminar a paraxá dessa semana. Ha'aznu. Yevarechecha Adonai veishmerecha yair Adonai panavelecha vihuneka yitza Adonai panavelecha veyatzelecha shalom. Um Shabbat Shalom para todos, né, que estão ouvindo essa paraxá e para todos, né, que seguem a Torá e aqueles que não seguem também. Nós pedimos paz para o mundo inteiro. Quando dizemos Shalom, né, é paz para o mundo inteiro. Né. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel. É isso que a palavra Amém significa. Amém. Shabbat Shalom.